Oi, pessoal, eu sou a professora Cris Furk e hoje no canal Direito com Elas nós falaremos do dano in re ipsa. O que quer dizer esse dano in re ipsa? Esse dano significa dizer que é um dano decorrente do próprio fato. E esse dano seria aquele que dispensaria a prova, porque estaria claro diante do próprio evento danoso. E no caso, trataremos aqui do dano moral in re ipsa. E esse dano moral estaria demonstrado a partir da violação dos direitos da personalidade da vítima. Portanto, se teria uma ideia de que seriam dispensadas as provas a respeito desse dano. No entanto, pessoal, surgiu inclusive uma ideia equivocada de que poderia haver responsabilidade civil sem dano, o que é uma premissa um tanto quanto precipitada, porque o STJ demonstrou inclusive recentemente que há sim necessidade de comprovação do dano para que se configure a responsabilidade civil e demonstrou que o sistema de responsabilidade civil, dentre os artigos que tratam do tema, exige sim a demonstração do prejuízo efetivo para que seja possível a reparação. E nesse caso, pessoal, mesmo então que seja impossível, que seja muito difícil ou até que seja desnecessária a prova do dano, ainda que seja, portanto, esse dano in re ipsa, há necessidade de se demonstrá-lo. Por quê? Porque se eu presumo que há prejuízo, ainda assim eu não afasto totalmente a possibilidade de produção de prova em contrário. Então, vejam, o caso da anotação irregular do nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito. Seria a hipótese de dano in re ipsa? Talvez fosse, no entanto, existe possibilidade de comprovação em contrário, porque se esse devedor já teve anteriormente o nome dele lançado nos serviços de proteção ao crédito, significa dizer que não haveria o prejuízo efetivo capaz de justificar a indenização desse dano moral. Portanto, ainda que nós tenhamos um caso em que o evento demonstre ser efetiva a existência do prejuízo, casos em que podemos dizer em que há dano in re ipsa, há necessidade de demonstração do efetivo prejuízo da vítima, até porque a parte contrária poderá realizar a prova no sentido contrário, como esse em relação aos serviços de proteção ao crédito. Agora, o STJ demonstra em algumas situações que esse dano in re ipsa, ele presume sim o prejuízo da vítima. E esses casos seriam, por exemplo, os casos em que há violência doméstica, os casos em que o plano de saúde ou o seguro-saúde recusou injustificadamente o tratamento de saúde devido ao consumidor e também hipóteses em que foi publicada a imagem da vítima de forma desautorizada. São todas essas hipóteses de dano in re ipsa. No entanto, todas elas poderiam comportar a prova em contrário, de modo que não se dispensa a demonstração do efetivo prejuízo. A responsabilidade civil depende da demonstração do dano. Dano esse que poderá sim ser material ou moral. Pessoal, nos enviem as críticas, as dúvidas também. Estejam sempre conosco. Nos vemos no nosso próximo encontro. Um beijo e até mais!